E eu só preciso que você se concentre bem para acompanhar a linha de raciocínio do texto. E aí, logo depois da nossa leitura, nós vamos assistir um vídeo de 3 minutos. E este vídeo, ele tem como propósito ilustrar o texto que nós vamos ler, tá bom? Gênesis capítulo 22, verso número 7. Aleluia. Vamos ler desde o verso número 1, já que nós estamos sentados, estamos confortavelmente, vamos ler a partir do verso 1. Gênesis capítulo 22. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão. Presta atenção nesta expressão. Tentou Deus a Abraão. E disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços, ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, tornaremos a vocês. Preste atenção nesta expressão. E eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vocês. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, o seu filho, e ele tomou o fogo e o facão na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Repito, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho, assim caminharam ambos juntos. Vamos assistir. É tão difícil, Senhor. Você precisa decidir. Quando chega o momento da decisão, Senhor, como escolher? Quando ouvi o filho perguntar, e o cordeiro onde está? Seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é
perguntar: e o cordeiro onde está? Seu coração sangrou quando ouviu o Pai lhe responder: Deus irá prover. Seu coração temer, e lado a lado, em silêncio os dois choraram ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração: como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim, quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim, quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaac e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim, e deitar-se sobre as pedras do altar. Oh, oh. Aleluia. Digam comigo, aleluia. Queridos, os dois exemplos clássicos que nós encontramos de primícias, de primeiro, isto é, alguém que abriu mão daquilo que lhe era mais precioso para dar. Primeiro, foi o nosso Deus, quando Ele nos deu Jesus Cristo. Segundo, é óbvio, foi Abraão, quando ele se dispôs a entregar o seu próprio filho, a sacrificar o seu filho. A diferença que existe entre o sacrifício de Abraão ao entregar o seu filho é que Abraão estava entregando o seu filho para o seu Deus, que é digno, que é o seu Deus, que o criou, que o escolheu, que o amava. Era Deus. Abraão estava entregando Isaque para Deus. Mas Deus não. Ele entregou o seu filho na cruz para morrer por mim, irmãos. Olha que diferença. Abraão apostou em algo garantido. E Deus apostou, apostando em mim, em algo sem nenhuma expressão. Esse Deus, Ele é um Deus tremendamente misericordioso. São Paulo, apóstolo, disse que todos nós pecamos e fomos desligados da presença de Deus. E o salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte.
E aí ele conclui dizendo que o dom gratuito de Deus é a salvação. E Deus nos deu Jesus Cristo. Há uma outra diferença, porque Isaque foi substituído pelo cordeiro, e este cordeiro já era um tipo da pessoa de Jesus Cristo. A vida de Isaque foi poupada, porque Deus providenciou um cordeiro para morrer no lugar de Isaque. Mas a vida do meu Senhor não foi poupada. Ele literalmente morreu no meu lugar. Havia ódio no coração dos homens e eles clamavam como loucos: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E ele foi crucificado. Voltaremos a este ponto lá no final da nossa reflexão. Feita esta introdução, vamos refletir nessas palavras que nós frisamos aqui. Primeiro, o texto diz que Deus tentou a Abraão. Esta expressão, na verdade, irmãos, ele quer dizer assim: Deus provou a Abraão, Deus testou a Abraão. Deus não tentou Abraão no sentido de induzir Abraão a erro, certo? Quando nós somos tentados nos nossos dias, irmãos, nós somos tentados com o objetivo de que nós possamos ceder à tentação e cometer o erro. Não é esta a expressão. Deus não quis levar Abraão a errar. Deus queria conhecer a profundidade do amor que Abraão tinha por ele. Esse é o primeiro ponto para nós refletirmos. Segundo ponto, irmãos, e que me deixa assim maravilhado, e com todo respeito a todos vocês e com todo respeito a todas as mães aqui presentes, o que me deixa também maravilhado nesse texto é que quando Abraão ouviu a Deus, Abraão não conversou com a mulher dele. Abraão não pediu conselho para a mulher dele. Abraão não comunicou a ela o que Deus havia lhe pedido. Lá na nossa casa, irmãos, todas as coisas, quando eu vou fazer, eu converso com a minha esposa. Nós dois decidimos juntos. Menos aquelas coisas que é do dia a dia, né? Certo? Tem que pagar a luz? É óbvio, né? São coisas óbvias. Mas as coisas, principalmente, que diz respeito à nossa vida conjunta, ao nosso futuro, nós sempre decidimos juntos, desde que nós nos conhecemos. A maior parte das vezes nós erramos. Aliás, a maior parte das vezes nós acertamos, mas às vezes a gente também erra. Já aconteceu isso na sua casa? E quando a gente decidiu errado, um olha para o outro e fala assim: a gente decidiu juntos. É menos pesado daí, né? Mas eu penso que Abraão não compartilhou isso com a mulher. Não foi para demonstrar autoritarismo. Não foi para menosprezar o valor dela como mãe e esposa, mas porque ela certamente, como qualquer mãe que age pela razão, nós vimos aqui a música, né? O tema é Entre a Fé e a Razão. E pela razão
obviamente, ela ia procurar impedir aquele ato do seu marido. Abraão ouviu, acreditou. Diga comigo, ouvir e crer. Diga novamente, ouvir e crer. Queridos, estas duas palavras são palavras que hoje elas estão em extinção. A primeira palavra é ouvir a Deus. Porque nós temos ouvido muita coisa. Nós temos lido muita coisa. Nós nunca tivemos tanta informação na nossa cabeça como nos nossos dias. Mas, de todas as informações que nós temos recebido, mínimo, é um mínimo que fala-nos acerca de Deus, acerca da nossa fé e acerca do nosso relacionamento com Deus. Porque a maior parte das informações que nós estamos recebendo é violência, desonestidade. Nós não temos, infelizmente, nós não temos bons modelos de líderes ou pessoas públicas existentes no Brasil. Nós não temos bons modelos para nós copiarmos como nosso exemplo. Eu acredito que você tem esses princípios e esses valores que você desenvolve hoje, porque você os copiou dos seus pais, dos seus avós, de uma pessoa próxima de você. Ora, irmãos, se nós não temos ouvido a Deus, na proporção daquilo que nós ouvimos, então nós não temos exercido e potencializado a nossa fé. Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A única forma que nós podemos adquirir fé é quando nós ouvimos, ou lemos, ou relacionamos-nos com Deus, na nossa oração, na nossa comunhão, no nosso dia a dia. Se você tem ouvido muito pouco a palavra de Deus, isso significa que a sua fé está em perigo. Se você tem lido muito pouco a palavra de Deus, isso significa que a sua fé está em perigo. E a notícia que eu tenho para os irmãos não é boa, porque as dores, elas irão aumentar. Sim, é o que está escrito na Bíblia, que nos últimos dias as dores iriam aumentar. As dificuldades irão aumentar, sim, irmãos. Eu não posso enganar vocês. Eu sou, sim, otimista, mas vocês precisam ter conhecimento que é para você optar que caminho você vai seguir. Abraão optou por obedecer, ainda que aquilo iria custar a vida do filho dele. Ele reuniu seus empregados e também não contou para os empregados onde ele iria, o que ele iria fazer. Ele apenas disse assim: olha, prepare os animais, preparem alimento para nós levarmos, água, e façam isso com uma certa segurança para que não falte, porque nós não sabemos exatamente o dia que nós voltaremos. E aí ele caminhou, e ele também não sabia para onde ir, irmãos. Era aquela dependência de Deus, mas dependência total de Deus. É aquela dependência que você levanta pela manhã
e você não fez uma agenda, não fez um checklist para as suas atividades daquele dia, e você diz assim: meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Por onde eu vou começar o meu dia? Vocês que trabalham numa empresa que tem horário para entrar e horário para sair, é tranquilo, porque a sua rotina já está preparada. Agora, quem é autônomo, quantos de vocês aqui são autônomos, não tem vínculo empregatício com uma empresa, você trabalha por conta? Levanta a mão. Tem aquele dia, pastor Gui, que você não sabe por onde começar. Você faz assim: já visitei aquele cliente, aquele lá, a situação dele é esta, aquele lá existe uma expectativa, mas não é para hoje, ele já me avisou. Meu Deus, aonde que eu vou hoje? Eu fui representante comercial, é assim que é a coisa. E tem dias que a gente vai e volta com a nossa pasta de pedidos vazia. E tem aquele outro dia que a gente vai e somos surpreendidos e há uma colheita boa. Amém, irmãos? É assim. Abraão, depois que andou 3 dias, ele recebeu um sinal de Deus e ele viu um monte. E aí ele falou com os empregados: fiquem aqui, porque eu e o menino iremos lá adorar a Deus. Preste atenção, irmãos, olha a sacada. E depois que nós adorarmos a Deus, nós voltaremos. Ele não disse eu voltarei. Ele não diz talvez eu voltarei. Ele não diz talvez o menino volte comigo ou não. Ele disse: me esperem aqui, porque nós iremos ali, mas nós voltaremos. Isto é fé. Fé é confiança. Por favor, pegue isso no seu espírito. Fé é confiança absoluta em Deus, principalmente quando as coisas são contrárias. São muito difíceis. Principalmente quando aos seus olhos, aos olhos da razão, não há mais esperança. Isto chama-se fé. Agora, a fé, irmãos, às vezes ela funciona como ocorreu no caso de Abraão. Porque Abraão falou: nós iremos e voltaremos. Isto mostrou a confiança absoluta de Abraão em Deus. Mas às vezes, queridos, nós também temos esta mesma expectativa. Mas nós não conhecemos o propósito de Deus para aquela situação e as coisas não acontecem como nós esperamos e estamos torcendo que aconteça. Às vezes nós podemos levar o nosso Isaac até o alto do monte e oferecer ele ali e o nosso Isaac morrer ali. Deus ofereceu Jesus. E Jesus não desceu da cruz vivo. Ele morreu ali. No domingo passado, nós falamos aos irmãos como ficaram os discípulos e os seguidores de Jesus quando Jesus morreu. Eles foram tomados de um desânimo total. Eles se dispersaram. A maioria dos seguidores de Jesus abandonaram a fé. E os discípulos, diz a Bíblia, que aqueles que ainda seguiam a Jesus, seguiam-no de longe.
Eu não sei qual foi a maior perda que você já teve. Eu não sei se foi um volume de dinheiro, se uma propriedade, se o seu emprego. Eu não sei se uma grande amizade. Queridos, eu já tive a experiência dura, dolorida, de perder uma grande amizade. Dói demais. Porque eu sou daquele tipo de pessoa que as minhas amizades são amizades de verdade. Eu não sei qual foi a sua última perda. Eu não sei se você conseguiu já digerir esta perda. Mas o fato é, irmãos, que Jesus nos disse: filhos, aqui no mundo vocês terão aflições. No caso de Abraão, ele chegou no monte e quando estava já ali para preparar o lugar do altar, ele ouve o seu filho. E o filho diz: pai, pai, que interessante, o senhor disse que nós viemos aqui para sacrificar a Deus. Sacrifício a Deus, irmãos, entendia-se pegar um cordeiro novo, perfeito, viu? Quando você quiser fazer sacrifício para Deus é aquilo que te custa muito. É um cordeiro novo e perfeito, não é manco, não é bichado. É um cordeiro perfeito. Sacrificar a Deus significava derramar o sangue. E Isaac ficou pensando, mas, pai, viemos para sacrificar. Aqui está o facão para nós podermos matar o cordeiro. Aqui está a lenha para nós podermos fazer o fogo e oferecer no altar o cordeiro. Mas, pai, o principal elemento para o sacrifício você não trouxe. Onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Irmãos, por dezenas de vezes, eu já ouvi perguntas que eu não tinha resposta. É duro quando um filho seu faz uma pergunta para você, desta natureza, querendo entender alguma coisa, e você não consegue explicar aquilo ao seu filho. Por exemplo, quando o filho pergunta a você assim: mamãe, cadê o papai? E o seu marido já abandonou o lar. Mamãe, por que o papai não voltou para casa hoje e essa semana toda? Cadê o papai? E a mamãe não sabe como começar o assunto para dizer à criança que o pai foi um irresponsável, um covarde. Para dizer àquela criança que aquele relacionamento chegou ao fim. Irmãos, queridos irmãos, a gente como pastor, às vezes a gente conhece cada história, como termina um relacionamento, né, Sidney? Que a gente fica pensando assim: meu Deus, essa semana eu encontrei encontrei uma pessoa que o casal e a família frequentavam a igreja. E agora, por causa da pandemia, a gente tem percebido que algumas pessoas se ausentaram. E eu encontrei aquela pessoa e falei à pessoa assim: olá, como é que está a sua família? E a esposa? E como é que estão os filhos? E ele se encolheu.
E aí, ele muito sem graça, falou para mim, na verdade, pastor, a gente não está junto. Nós nos separamos. Eu falei, cara, você está brincando? E aí, irmãos, o pior é que ele disse, pastor, por uma coisa banal, besta, sem importância, nós nos separamos. Eu falei, e o que você está fazendo aqui que não voltou ainda? Ah, pastor, só se ela me procurar. Que isso, rapaz? Que orgulho é esse? Você não a amava? Pior é que eu ainda amo. Não é verdade isso. Porque se você a amasse, primeiro você não teria se separado. Segundo, você já teria voltado atrás para dizer, eu errei. Ou se ela errou, nós erramos. Nós temos que reunir a nossa família. Nós temos que retomar a nossa caminhada. Nós temos que nos manter no foco. O nosso foco é ter uma família formada, realizada, ver os nossos filhos casados, nós nos envelhecermos juntos. Já faz algum tempo eu estava ouvindo um casal e ela bem novinha. Geralmente eu faço essas perguntas aos casais. Primeira coisa que eu faço quando vou entrar no assunto que eles vão se casar, eu digo para ela assim, você sabe quanto que ele ganha, filha? E ela diz, não, isso não importa. O que importa é que a gente se ama, né, amor? Eu digo assim, ô, coitada. Aí eu pergunto para ele, e aí, meu jovem, como estás? Quanto é que a sua namorada ganha por mês? Ele diz, sei lá, só sei que de vez em quando ela me paga o lanche lá no McDonald's. Oh, meu Deus do céu. Queridos, este é um relacionamento superficial. Neste relacionamento não tem profundidade, maturidade para assumir um casamento. Porque o casamento é na alegria e na dor. O casamento é para nós nos mantermos juntos a qualquer preço. Esses tempos atrás eu vi uma fotografia assim desses desenhos, né? E havia um casal de idosos sentados no banco da praça. E estava chovendo. E eles estavam de costas um para o outro. E aí ele pegou o guarda-chuva, abriu o guarda-chuva e estendeu o guarda-chuva sobre ela e ficou assim, ó, protegendo ela da chuva. Eu quis imaginar se ele está dizendo para ela, você é feia, você é chata, você briga comigo, você não me dá sossego, mas eu te amo. Isso é o casamento, irmãos. Isso é o casamento. Queridos, onde está, papai, o cordeiro que deve ser oferecido a Deus? E aí vem aquela fé, aquela confiança absoluta, né? Abraão disse, filho, irmãos, honestamente falando, eu acho que ali foi uma palavra de sabedoria, uma revelação de Deus. Eu já tive, irmãos, algumas vezes, não muitas, em algumas situações, quando eu precisava dar uma palavra de decisão, ou que ia decidir a vida de alguém, e na hora, o Espírito Santo me dá uma palavra que fechava o assunto. Algumas vezes já passei por isso. Isso é por causa da graça de Deus.
Isso é por causa da misericórdia de Deus. Isso é por causa do Espírito Santo que habita em nós, irmãos. Isso é por causa do Espírito Santo que nos assiste. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Abraão disse isto, ele pegou a lenha, colocou sobre o altar, pegou o menino. Eu fico imaginando Isaac naquela hora, né? O pai colocou ele sobre o altar. E ele, pai, irmãos, que pai em sã juízo faria isso? Irmãos, que pai que usando a razão faria isto? Estas são as coisas, queridos, que quando eu chegar lá na glória, eu vou chegar lá. Tem mais alguém que vai para o céu junto comigo? Então os que já estão prontos para o caminho, diga amém. E eu quero conversar com Abraão. Eu quero dizer para Abraão, me diga essa sacada que você teve aí, rapaz. Porque eu quero aprender como Abraão, primeiro, teve aquele equilíbrio. Ter equilíbrio, irmãos, na hora das coisas fáceis é tranquilo. Mas ter equilíbrio na hora da pressão, onde você está sendo pressionado, dizendo assim, ouvindo essa palavra, decida, é isto ou é aquilo, decida, é isto ou é aquilo. Esta é a hora que você precisa ter confiança absoluta em Deus, e você precisa ser uma pessoa equilibrada. Filho, Deus proverá para si o cordeiro. Meu irmão, olha para mim. Haverá provisão de Deus para a sua vida. Haverá provisão de Deus para a sua vida. Igreja, eu não estou falando uma palavra de autoajuda, não. Estou falando aquilo que a Bíblia me autoriza a pregar. E a Bíblia está dizendo que o Deus de Abraão é um Deus que vai trazer provisão na medida da nossa obediência. Aleluia. E agora eu quero convidar os irmãos para a gente ler um texto. Na verdade, 2 textos para mim concluir o nosso raciocínio. Romanos capítulo 8, verso número 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Oh, irmãos, por favor, guarde isso. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Agora vamos para Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso número 6. Com isto eu concluo. Aleluia. Filipenses 2, 6. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo,
fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, aleluia, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia. Irmãos, somos a igreja do Senhor. Estamos vivendo dias difíceis, sim. Levamos muitas vezes algo muito precioso, muito valioso para nós, tal como um filho, tal como um relacionamento de casamento. E às vezes alcançamos vitória, mas às vezes a vitória não vem como nós esperávamos. E agora, vamos desistir, igreja? Vamos voltar atrás? A palavra de Deus diz que aquele que lança a mão no arado e olha para trás, Deus não tem prazer nele. E este não alcançará a vida eterna. O que vamos fazer? A palavra de Deus nos diz assim: seja fiel até a morte. E se você for fiel até o fim, a palavra de Deus nos diz, você receberá a coroa da vida eterna. Aqueles que serviam a Jesus para alcançar fama, não suportarão os últimos dias. Aqueles que serviam Jesus na expectativa de ficar milionário, não suportarão as lutas dos últimos dias. Mas aqueles que servem a Jesus porque querem alcançar a coroa da vida eterna e querem subir com Cristo no arrebatamento da igreja, esses vencerão. Porque as tuas forças, quando elas falharem, a boa mão de Deus vai segurar a sua mão. Vamos ficar em pé? Encerra. Levante a sua mão para Deus. Eu não quero enganar a ninguém. Eu sei que todos vocês amam a Deus. Mas às vezes a gente erra. Eu erro, irmãos. Eu fico com uma vergonha quando eu piso na bola, irmãos. Às vezes, irmãos, eu dou um chute na bola, mas piso mesmo. E eu vou para Jesus envergonhado, entristecido. Me dá vontade de bater em mim mesmo. Sabe, irmãos? Mas eu vou aos pés do meu Senhor. Porque eu sei que nele eu encontro perdão e abrigo. Perdão e abrigo. A palavra de Deus diz assim, irmãos. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Levante a sua mão direita para Deus. Querido Deus, eu sei que a expectativa que nós temos do Senhor é a melhor. Tu és Deus, todo poder está em Ti. Toda glória, toda honra pertence a Ti. Mas também eu sei, meu Deus, que o Senhor tem expectativas acerca de mim,
E por muitas vezes eu não correspondo a essa expectativa que o Senhor tem de mim. Eu tenho muitas vezes, Pai, e de maneira envergonhada quero te dizer, pecado, errado. E Senhor Deus, nesta hora eu estou aqui para oferecer a Ti a minha principal primícia. Aquilo que mais eu tenho como valor, eu quero oferecer a minha vida no Teu altar. Pai, por mais de 50 anos eu tenho Te servido. E eu sei que só cheguei aqui, até aqui, por causa da Tua graça e da Tua misericórdia. Pai, segura minha mão e me ajuda a ir até o fim desta caminhada. Pai, sustenta a minha vida. Pai, pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu Espírito Santo, ajuda-me. E ajuda os meus irmãos que me ouvem aqui neste santuário e esses que me ouvem através das redes sociais. Pai, perdoa os nossos pecados. Pai, eu quero oferecer a Ti o meu melhor, a minha primícia, a minha vida, e tudo aquilo que eu tenho é Teu, Senhor. Minha família é Tua, meu casamento é Teu, os nossos filhos são Teus, tudo que nós temos é Teu. Nós consagramos a Ti. Por favor, Senhor, ajuda-nos para a glória do Teu nome. Aleluia. 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 Há uma música que diz assim, irmãos, tudo entregarei. Sim, Jesus bendito, tudo, tudo, tudo entregarei. Entregue tudo a Ele. Não dê o resto para Ele, o resto do seu tempo. Deus não quer o resto. Tá? Não é o resto do seu dinheiro. Deus, Ele não precisa do seu dinheiro. Deus, Ele quer você. Ora, se você é de Deus, o seu dinheiro é de Deus. Ora, Deus, Ele quer que você dê a Ele o melhor lugar na sua vida. Deus quer que você dê prioridade absoluta a Ele na sua vida. Amém? Amém. Terça-feira nós vamos ter um poderoso culto de oração aqui. A terça-feira up. O culto é muito dinâmico, irmãos. Passa rapidinho, a gente não vê. Começa às 8 e termina às 9. Tá? Eu espero vocês. Nós esperamos vocês. Sexta-feira nós teremos a nossa noite de milagres. Sexta-feira também às 8. E domingo que vem nós teremos o nosso dia de missões. É o terceiro domingo do mês. Nós esperamos por vocês. Me dá a sua mão para mim, por favor. Isso, me dá a sua mão. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a mais perfeita comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com você, seja com a sua vida, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém? Amém. Deus te abençoe. Vá em paz. Tenham todos uma boa semana.